A Escola João Paulo II, ela sempre preza pela qualidade do ensino, e é essa qualidade que nós vamos buscar também para melhorar cada vez mais essas aulas que vocês irão participar aí, tá bom? Essa primeira aula falaremos um pouquinho sobre os filósofos pré-socráticos e também depois iremos buscar as informações, nós chegaremos em Aristóteles e o restante das aulas de metafísica fica para o próximo vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar? Bom, será que é possível compreender a essência das coisas? Será que a gente consegue compreender aquilo que nós somos de fato? Será que conseguimos compreender por que a porta é a porta, a parede é a parede? Será que eles são apenas uma consequência de algo ou será que eles têm uma essência em si? E essa essência, aonde iremos buscá-la? Né? Essas são perguntas, são questionamentos que a metafísica vai procurar responder. Mas vamos lembrar dos primeiros filósofos. Nós temos aí, por exemplo, Heráclito e Parmênides, né? Parmênides, ele vai falar sobre a imutabilidade das coisas, ele vai buscar a arqué, né? Que seria o princípio responsável pela geração e transformação, também pela destruição dos seres e de suas qualidades, e nós vamos ter em Parmênides a arqué como o próprio ser, e também buscaremos em Heráclito, né? Porque esses dois filósofos, eles compõem o início da filosofia, que vai ser um legado enorme para os dias atuais. Eles deixam esse legado porque muitos filósofos vão beber dessas fontes chamadas Parmênides e Heráclito. Os primeiros filósofos, que ficaram conhecidos como pré-socráticos, refletiam sobre a realidade, né? O ser e o não ser, e também o devir. O que seria o ser? O ser é aquilo que é. E o não ser? O não ser, ele não existe. Não há possibilidade de algo não ser. E temos também o devir, que é a mudança constante das coisas. Parmênides de Eleia. Hum, Parmênides de Eleia, ele vai falar que a realidade ali é imutável e una, ou seja, o ser é, certo? Imutável e eterno, não foi gerado nem seria corrompido, tá? Se ele fosse gerado, ele seria corrompido e, ao ser corrompido, teria que voltar a ele mesmo, o que para Parmênides não é possível. Heráclito ele vai falar que a realidade é o constante devir, ela é um devir constantemente ordenado, né? A mudança de todas as coisas é gerada pela tensão entre os contrários. Só existe luz porque existe escuridão. Só existe o bem porque existe o mal. Ou seja, essas coisas elas estão em constante relação, certo? Em constante conflito. E esses conflitos é o que fazem a realidade que conhecemos como a conhecemos. Para ele, a arqué seria o fogo, né? Por quê? Porque o fogo ele é capaz de desintegrar e de reconstruir, né? Então, o fogo para ele é a metamorfose, né? Ele simboliza a metamorfose, o movimento responsável pela ordem dos movimentos das coisas que caracterizam o devir. Um homem não pode se banhar duas vezes no mesmo rio. Lembram-se disso? Então, vamos pensar como Heráclito e como Parmênides para conseguirmos chegar em Sócrates e Platão, certo? Platão ele divide a realidade em dois níveis distintos: o inteligível, ou seja, o ser imutável, aquilo que não muda, ou seja, a realidade concreta das coisas, e o sensível, que seria a fluidez do devir. O sensível seria o vir a ser, ou, melhor dizendo, para Platão, o inteligível é o mundo das ideias, enquanto o sensível ele nada mais é do que a nossa realidade. Para Platão,
A realidade concreta das coisas está no campo das ideias, ou seja, no mundo inteligível. No mundo sensível, que seria o nosso mundo, nós vemos apenas a sombra daquilo que é real. Lembram do mito das cavernas? Nós falamos do mito da caverna, dos homens aprisionados, né? Vendo apenas a sombra e acreditando que aquelas sombras que refletem na parede, elas são a realidade em si. Quando um homem se liberta e ele sai da caverna, que a luz penetra em seus olhos, ele sente a dor de conhecer a realidade, mas a partir daquele momento em que ele é iluminado pela luz que é real, ele passa a ver que as sombras são apenas uma ilusão daquilo que conhecemos, tá bom? Também, chegando nessa conclusão, Aristóteles, que foi aluno de Platão, né? Ele também é um crítico de Platão. Ele critica essas ideias do mundo sensível e do mundo inteligível. Ou seja, para Aristóteles, o ponto central da contestação de Platão é justamente a não existência de dois mundos separados, mas de mundos que vivem juntos em si, tá bom? A apostila de vocês, ela traz na página 7 e 8 uma explicação mais concreta dessa questão. Bom, Aristóteles entende os entes como sensíveis, certo? Os entes sensíveis, eles são compostos de matéria e forma, inseparáveis, tá? Diferente de Platão, que vai falar que a alma, ela encontra o corpo, é aprisionada no corpo, ela vive, né, através do nosso mundo sensível, ela vai ter que viver uma realidade que não é dela, ela vai viver uma ilusão e ela vai se libertar posteriormente do corpo e retornar para seu mundo. Para Platão, a realidade, aliás, para Platão, o conhecimento é inato, ou seja, o homem já nasce com conhecimento, porque a sua alma já se faz conhecer. Prestem atenção no vídeo que vai ser passado agora para vocês. No vídeo anterior, vimos que a compreensão das formas puras abstratas é o tipo de conhecimento mais elevado, segundo Platão. Mas como chegar a essa compreensão? O pensamento de Platão sofreu influência dos pitagóricos. Para Pitágoras, temos uma alma imortal e a forma mais elevada de pensamento é a razão, que é uma característica da alma imortal. Platão ampliou essa ideia e afirmou que a alma, antes de ser implantada no corpo, vivia no mundo das formas, no mundo do conhecimento puro e completo. Depois de a alma entrar no corpo, a experiência oferecida pelos sentidos em nosso mundo material começa a contaminar esse conhecimento. E a única forma de chegar novamente ao conhecimento verdadeiro é superando a experiência sensorial. Para superar a experiência sensorial, precisamos adquirir sim o conhecimento oferecido pelo mundo humano, esse mundo das aparências, mas não nos contentarmos apenas com ele. Devemos prosseguir para a compreensão matemática da realidade e então para a compreensão filosófica. A compreensão filosófica nos permite acessar o conhecimento inato, entender a essência do bem e de tudo mais. Segundo Platão, o bem é, para o mundo das ideias, aquilo que o sol é para o mundo humano das aparências. O bem ilumina todo o verdadeiro saber. Perceba que, de acordo com a teoria da reminiscência, todo conhecimento é inato, ou seja, nós já nascemos com todo o conhecimento em nossa mente e precisamos buscá-lo. O papel da educação deveria ser justamente o de trazer à tona novamente esse conhecimento. Dê uma olhada. Plato held that, at birth, the soul forgot its knowledge of such absolutes as the good and the beautiful. Education was a means of helping the soul to remember them. Plato often crossed swords with the sophists. They taught a form of moral relativism. A thing could be either good or bad, depending upon the circumstances.
Plato believed the good was absolute. He also had revolutionary ideas on creation. The earth, he believed, had been made by the All-Creator, who embodies both good and reason. The Creator, like the forms, is uncreated, unchanging and real. Bom, pelo que vocês viram, né, no vídeo, o vídeo nos traz essa ideia de que o conhecimento ele é inato. A educação para Platão seria a lembrança desse conhecimento, certo? Lembrando que Platão ele traz essa realidade em dois níveis distintos, ou seja, em dois níveis separados, que seriam o inteligível e o sensível. Diferente de Aristóteles, que criticou Platão, né, dizendo que os entes sensíveis compostos de matéria e forma são inseparáveis, né? Então Aristóteles ele entende a transformação de objetos sensíveis como a realização de suas próprias essências e não como um traço de imperfeição. A matéria de um ente corresponde à potência e a sua capacidade de assumir diferentes formas corresponde ao ato. Ou seja, para Aristóteles, as formas elas são inseparáveis da essência. Por exemplo, nós temos aqui na imagem, vocês podem ver aqui a mesa, né? Para Platão, a mesa existe em sua realidade sensível só por conta dela existir dentro da realidade inteligível. Para Aristóteles, a mesa é mesa porque ela é a potência de um ato. Qual é o ato? A mesa ela é de madeira. A madeira vem da árvore. A árvore ainda é uma potência de uma semente. A semente, sim, ela é o ato. Por que a semente é o ato? Porque a semente, ela se transforma, ela passa pelo constante devir. Ela vai germinar, ela vai crescer, se transformará em uma árvore e essa árvore ela se transformará em outras coisas, inclusive em outras árvores. Existem árvores que são diferentes de outras, né? Ou seja, potência e ato, tá bom? O constante devir também, né? A potência é o constante devir. Embora para Aristóteles existem também seres imutáveis. Os números, os deuses e os astros, eles permanecem sempre os mesmos, tá bom? Aristóteles investigou o que é necessário para que algo exista, seja qual for este algo, tá bom? Ou seja, por que a árvore existe? Por que a semente existe? Mas a semente ela existe por conta da árvore, né? Lembra do questionamento que veio primeiro o ovo ou a galinha? Impossível saber o que veio primeiro, a semente ou a árvore, né? Então, para Aristóteles, é possível chegar ao conhecimento inicial das coisas, é possível chegar à essência das coisas, mas para chegar nessa essência é necessário categorizar essas coisas. Por isso ele criou as categorias aristotélicas, porque através desse estudo mais sistemático, através desse estudo mais detalhado, Aristóteles ele vai buscar o conhecimento pleno daquilo que é. E ele montará, né, as categorias e as causas. Imagine que você está observando as suas fotos tiradas em diferentes fases da sua vida desde que você nasceu. Esse exemplo está no livro, mas eu trouxe aqui a imagem do Homer Sapiens. Olha que coisa linda. O Homer Sapiens ele vai mostrar para você o quê? Que o homem ele é a substância primeira, ele é o indivíduo, né? E a substância segunda seria o gênero. O homem, ele é um animal. Só que ele é um animal que possui as suas substâncias segundas, ou seja, espécie e gênero. Ele possui os seus gêneros, né? Ele é uma espécie animal, humano
que possui outras características. Partindo da reflexão da essência dos entes e suas transformações, Aristóteles conclui que cada ente é uma substância e estabelece a seguinte divisão: substância primeira, que é o indivíduo, substância segunda, que é gênero ou espécie, tá bom? Para Aristóteles, o conhecimento sobre as particularidades não era o suficiente para haver ciência, o que depende de se conhecerem os universais. Ou seja, ele estabeleceu categorias e causas que deveriam ser observadas para a compreensão das coisas. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma casa. Qual é a causa material de uma casa? A causa material de uma casa é o tijolo, certo? Nós utilizamos tijolo para construir uma casa. Sua causa eficiente, ou seja, qual que é a potência, qual que é a energia que move a existência dessa casa? Seria o seu construtor. A causa formal, né? O que é uma casa? A causa formal é o próprio ente. E a causa final, que é para que essa casa serve. Para que uma casa serve? Para nós podermos morar, tá bom? Essas são as categorias aristotélicas. Eu agradeço a vocês nessa primeira aula, né? Espero que nós possamos nos encontrar brevemente na escola, que eu nem precise gravar uma segunda aula, mas eu também, se for necessário, e isso é para nos proteger, estou aqui à disposição de vocês, caso queiram questionar, perguntar, vai ter o momento certo e estamos juntos aí nessa batalha contra esse vírus devastador. Aqui estamos vivendo aí, tá bom? Amo todos vocês aí, vamos se cuidar, vamos cuidar da nossa família. Um carinho muito grande que eu tenho por vocês e uma saudade grande que eu tô de vê-los. Até mais, rapaziada.